A história da Segunda Guerra Mundial. A maré começa a virar. Distribuição Sinapse. Quando a Segunda Guerra Mundial entrou em seu terceiro ano, Adolf Hitler e seus aliados do eixo continuaram a avançar para um terreno novo e não conquistado. Em 1942, os vastos exércitos do Terceiro Reich mergulhavam cada vez mais fundo na Rússia, enfrentando o Exército Vermelho nas ruas de Stalingrado, destruídas pela guerra, enquanto mais para o sul, eles chegaram às montanhas geladas do Cáucaso. No norte da África, soldados alemães e italianos haviam cruzado a fronteira para o Egito e chegavam mais perto dos campos de petróleo do Oriente Médio. E no Extremo Oriente, os aliados japoneses de Hitler haviam estendido a sua influência para bem além dos limites de seu pequeno império insular. E comandavam grandes extensões de terra e mar que iam do sudeste da Ásia até as ilhas remotas do Pacífico. Milhões de pessoas sofreriam horrores inimagináveis quando os poderes do eixo cercaram o globo, moldando um reino de medo e terror em cada nação que ocupavam. Mas para os que continuavam a lutar sob a sombra da nova ordem, no outono de 1942 surgiu a esperança no horizonte. A força dos aliados estava crescendo e com a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha agora unidos, o equilíbrio do poder estava começando a mudar. Em novembro, os aliados finalmente estavam prontos para iniciar a invasão do norte da África. E enquanto o 8º Exército derrotava o inimigo no Egito, as forças alemãs e italianas no deserto ocidental logo enfrentariam um ataque em duas frentes. E enquanto isso, os soldados soviéticos que travavam a Grande Guerra Patriótica na Rússia estavam prontos para lançar sua contraofensiva em Stalingrado. E enquanto a cidade caía sob o domínio gelado do inverno, o 6º Exército Alemão logo seria aprisionado sem esperança de fuga. Das planícies congeladas da União Soviética até as selvas sombrias do Pacífico, a luta contra o eixo ganhava impulso e finalmente a maré da guerra estava começando a virar, lenta, mas firmemente em favor dos aliados. Quando a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha nazista em setembro de 1939, a maioria das pessoas nos Estados Unidos da América estava determinada a ficar fora do conflito. Muitas acreditavam que a Segunda Guerra Mundial era um assunto europeu e que não tinha nada a ver com os Estados Unidos. E algumas estavam tão convencidas deste fato que gritaram em objeção quando o presidente Roosevelt começou a tomar medidas para ajudar os que enfrentavam Adolf Hitler. A promessa dele de manter nossos rapazes fora de guerras no estrangeiro não é melhor do que a promessa dele de equilibrar o orçamento. Eles já estão quase no transporte. Mas, com a escalada do conflito, Hitler atraiu novos aliados. E quando o Japão assinou o pacto tripartite com a Alemanha e a Itália em setembro de 1940, uma presença norte-americana no conflito global logo estaria garantida. Em 7 de dezembro de 1941, os japoneses desfecharam um ataque aéreo devastador à base naval norte-americana em Pearl Harbor, como um prelúdio à sua invasão das ilhas do Pacífico e do sudeste da Ásia. Mais de 2.000 pessoas foram mortas na base, no Havaí. E enquanto a fumaça engolfava os destroços gigantes de couraçados e destroyers norte-americanos, em um dia, os Estados Unidos tinham declarado guerra ao Japão.
3 dias depois, em 11 de dezembro, Adolf Hitler declarou guerra aos Estados Unidos e, após anos de uma neutralidade cuidadosamente preservada, os Estados Unidos, de repente, enfrentavam a guerra em 2 frentes separadas. Quando os militares foram mobilizados e os soldados começaram a partir para regiões estrangeiras, o primeiro problema enfrentado pelo presidente Roosevelt e seus chefes de Estado-Maior foi onde deveriam concentrar o seu esforço de guerra. Os japoneses representavam uma ameaça considerável aos interesses norte-americanos no Pacífico e, pouco depois do ataque a Pearl Harbor, haviam tomado as ilhas Filipinas, assim como Guam, a ilha Wake e várias outras bases norte-americanas. A Alemanha nazista, por outro lado, havia ocupado a maior parte da Europa nessa época, assim como vastas regiões da União Soviética e grande parte do norte da África. Fora da Rússia, apenas as forças britânicas e da comunidade britânica enfrentavam o inimigo e parecia haver pouca esperança de subjugar os nazistas sem a ajuda dos Estados Unidos. Adolf Hitler também tinha maior força econômica do que o Japão. E logo chegou-se à conclusão que a Alemanha representava a maior ameaça ao sucesso dos aliados. Portanto, foi tomada a decisão de subjugar a Alemanha nazista na Europa primeiro, enquanto que no Pacífico, menos recursos seriam usados para empreender uma ação de contenção contra o Japão. Só quando a Alemanha fosse derrotada, as forças aliadas poderiam concentrar-se totalmente em vencer os japoneses. Mas ninguém poderia prever a velocidade com a qual o Japão criaria o seu novo império. E em 1942, o inimigo oriental aumentara seu território, que estendia-se da fronteira ocidental de Burma, nos portões da Índia, até as geladas Ilhas Aleutas, próximas ao Alasca, e havia conquistado ilhas tão ao sul quanto a Nova Guiné e as Ilhas Salomão, no Pacífico Sul. Enquanto as conquistas se somavam, em 1942 alguns sentiam que deveria ser feito mais no Teatro de Operações do Pacífico e comandantes navais norte-americanos queriam particularmente que o ataque a Pearl Harbor fosse vingado. Determinado a contra-atacar os japoneses, o almirante Ernest King insistia que uma ofensiva deveria ser lançada à ilha de Guadalcanal, que fazia parte das Ilhas Salomão, no nordeste da Austrália. Os japoneses haviam começado a construir um campo de pouso aqui e sua presença na área representava uma ameaça considerável aos portos australianos. A preocupação de King era de que as rotas marítimas entre a Austrália e os Estados Unidos logo seriam cortadas. E, com os soldados já chegando ao Pacífico, isso poderia ter graves consequências para a possibilidade de um contra-ataque aliado. Apesar da diretiva que deu prioridade à zona de guerra europeia, a junta de chefes de Estado-Maior em Washington finalmente concordou com a campanha de King e em 7 de agosto de 1942 teve lugar o primeiro desembarque anfíbio norte-americano no Pacífico, marcando o início da mudança dos Estados Unidos de operações defensivas à ação ofensiva. As batalhas nas selvas sombrias e úmidas das Ilhas Salomão, porém, seriam longas e amargas, com mais homens perdendo a vida para doenças letais do que para o inimigo. No mar, enquanto isso, batalhas navais ferozes continuavam a desenrolar-se, causando baixas pesadas nos dois lados. Em 26 de outubro de 1942, o porta-avião USS Hornet, que havia desferido o primeiro ataque ao Japão durante o ataque do Little em abril, foi atingido durante a Batalha das Ilhas Santa Cruz. Foi uma grande perda para a frota norte-americana, mas pouco podia ser feito para salvar o porta-avião, que sofrera pesados danos por bombas e torpedos. Porém, os norte-americanos tinham uma vantagem importante, tendo tomado o campo de aviação dos japoneses em Guadalcanal durante os primeiros dias de batalha.
O campo de aviação Henderson estava agora sendo transformado em uma base aérea de bom tamanho e representava uma ameaça considerável a quaisquer tentativas do inimigo de mandar novos soldados para a ilha. Enquanto os norte-americanos continuavam a sua dura luta pela supremacia, os prisioneiros japoneses aumentavam e em dezembro de 1942 ficou evidente que a campanha de Kang nas Ilhas Salomão tinha sido um sucesso. Enquanto o inimigo batia em retirada para a costa oeste de Guadalcanal, foi decidido que os fatigados fuzileiros norte-americanos podiam finalmente sair e deixar as divisões do exército assumirem. No fim do inverno, em fevereiro de 1943, Guadalcanal estava segura e os norte-americanos estavam prontos para o seu próximo passo na Guerra do Pacífico. Enquanto isso, mais de 6.400 quilômetros ao norte das Ilhas Salomão, os soldados norte-americanos enfrentavam um desafio muito diferente. As Ilhas Aleutas, que ficam na costa do Alasca, no Pacífico Norte, haviam sido invadidas pelos japoneses em junho de 1942, deixando o inimigo desconfortavelmente próximo do Canadá e da costa oeste americana. Com o risco de ataques aéreos aos Estados Unidos tornando-se uma possibilidade real, foi decidido enviar um pequeno número de soldados para ocupar a ilha de Adak, poucas semanas depois da invasão de Guadalcanal. Daqui, esperava-se poder desferir ataques às forças japonesas baseadas nas ilhas de Kiska e Attu. O clima intensamente frio e o terreno congelado representariam um problema para os soldados norte-americanos nas Aleutas, assim como o calor e as selvas insalubres das Ilhas Salomão representaram para os fuzileiros norte-americanos. De nevoeiro espesso e ventos fortes a temperaturas baixíssimas e condições gélidas, os norte-americanos baseados em Adak teriam muito mais a enfrentar. Porém, a sua determinação de derrotar os japoneses os mantinha lutando com o pior clima, e eles logo estariam prontos para desferir os primeiros ataques ao inimigo. A chave para a vitória nas Aleutas era a força aérea. Então, construir um campo de aviação apropriado para assegurar que o bombardeio às bases japonesas pudesse começar o mais rápido possível estava no topo da lista de prioridades. Embora as condições nem sempre fossem ideais para voar, quando a base aérea ficou pronta para o uso, os pilotos norte-americanos começaram a enfrentar o clima frio e a infligir o maior estrago possível às forças japonesas na área. A batalha para vencer o inimigo, porém, levaria algum tempo. Em 1943, chegaria antes que os soldados norte-americanos pudessem aventurar-se em Kista e Attu para assegurar que as Aleutas estavam livres dos invasores. Enquanto os eventos no Pacífico concentravam-se principalmente na invasão de Guadalcanal, a guerra nas Aleutas ficaria conhecida como a Guerra Esquecida. Mas os homens que lutavam aqui ainda iriam desempenhar um papel importante no conflito global e muitas vidas seriam perdidas enquanto eles lutavam para proteger os Estados Unidos e as rotas marítimas do Pacífico da ameaça de ataque. Mas as campanhas nas Aleutas e em Guadalcanal permaneciam em segundo plano frente à questão mais urgente de derrotar a Alemanha nazista. Em 1942, centenas de milhares de soldados soviéticos estavam sendo mortos nos campos de batalha da Rússia, e a urgência em abrir uma segunda frente na Europa crescia a cada dia. Houve muitos debates entre os comandantes aliados sobre onde desferir seu ataque. E em 1941, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt discutiram a possibilidade de uma ambiciosa invasão através do canal, da Grã-Bretanha à França ocupada.
A ação era largamente apoiada pelos comandantes norte-americanos, mas os britânicos estavam mais reticentes, temendo a força dos nazistas na França. O armistício assinado entre França e Alemanha em 1940 havia deixado as Franças Oriental e Ocidental, incluindo toda a costa atlântica, sob o controle das tropas de Hitler, e enviar a força britânica e a recém-treinada força norte-americana para enfrentar os nazistas, experientes em batalhas, foi considerado uma missão suicida. Em agosto de 1942, tais receios foram justificados quando um ataque de pequena escala desferido em Dieppe, no norte da França, teve resultados desastrosos. O porto foi ferozmente defendido pelos alemães e dos 6.000 soldados canadenses e britânicos que tomaram parte no desembarque, mais de 4.000 foram mortos, feridos ou estavam desaparecidos ao fim da campanha. A tragédia deixou evidente que os nazistas não entregariam 1 centímetro do território que haviam conquistado sem luta árdua. Embora as experiências de Dieppe contribuíssem para uma preparação melhor para a eventual invasão da França, ficou claro que era preciso mais tempo antes que um ataque pudesse ser desferido, e logo uma missão alternativa começou a ganhar uma popularidade maior. Além da própria França, os nazistas tinham o controle das colônias francesas na África, e estas desempenhavam um papel-chave nas batalhas do eixo que desenrolavam-se no deserto ocidental. Os portos na Argélia e na Tunísia asseguravam que suprimentos cruciais para os soldados italianos e alemães chegassem intactos pelo mar Mediterrâneo até o norte da África. E isto representava um problema considerável para os soldados britânicos e da comunidade britânica que protegiam o Egito. Apesar de todas as tentativas para impedir o avanço inimigo, em 30 de junho, os soldados do eixo liderados pelo general Irving Rommel haviam cruzado a fronteira líbia e chegado a El Alamein, a apenas 96 quilômetros de Alexandria. Agora, havia o perigo real dos nazistas tomarem o canal de Suez, que tinha importância vital para o equilíbrio do poder na Segunda Guerra Mundial. O Suez conectava o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e aos ricos campos de petróleo do Oriente Médio, e se fosse tomado por Hitler, poderia haver consequências devastadoras para o esforço de guerra aliado. Enquanto a situação deteriorava-se na África, foi proposto que, em vez de uma invasão da França atravessando o canal, uma invasão do norte da África deveria ser empreendida. O plano era tomar portos e campos de aviação chaves no Marrocos e na Argélia, com um ataque simultâneo a Casablanca, Oran e Argel. Os soldados aliados avançariam então até a Tunísia e tomariam o porto de Tunis, o que provaria ser um movimento importante para restringir as linhas de suprimento do eixo. Os comandantes navais britânicos sentiram que tomar esses portos seria um passo vital para ganhar o controle do Mediterrâneo, o que, por sua vez, seria crucial caso houvesse alguma esperança de expulsar o inimigo da Europa ocupada. Esperava-se que depois da invasão do norte da África, os aliados seriam então capazes de avançar suavemente pelo seio da Europa e invadir a Itália. Os comandantes norte-americanos estavam relutantes inicialmente em concordar com a invasão do norte da África, temendo que os britânicos quisessem adiar indefinidamente uma invasão em larga escala do norte da França. Mas o presidente Roosevelt havia estabelecido uma forte amizade com Winston Churchill e apoiou a ação. O general Dwight Eisenhower foi selecionado para coordenar a invasão, que recebeu o nome de Código de Operação Tocha, e no verão de 1942 ele chegou a Londres para iniciar os preparativos para o ataque. Enquanto isso, no norte da África, a luta para barrar o avanço nazista continuava. O general Bernard Law Montgomery, também conhecido como Monty, havia assumido o comando do 8º Exército, no Egito, em agosto de 1942. O 8º Exército havia defendido ferozmente a sua posição na Batalha de Alan el-Halfa no fim de agosto, e agora formava uma linha defensiva que estendia-se desde a costa da intransitável depressão Quatara, e isso iria assegurar que alemães e italianos ficariam acuados por hora. Mas havia pouca dúvida de que os soldados de Rommel logo atacariam de novo, e o foco de Montgomery no início do outono de 1942 estava nos preparativos para um contra-ataque dramático que iria expulsar o eixo do Egito e os empurraria de volta para a Líbia.
Enormes quantidades de armas e munições foram estocadas para dar aos soldados de Montgomery um poder de fogo superior. Tanques adicionais chegaram dos Estados Unidos e, como chegavam mais forças para unirem-se ao 8º Exército, Montgomery logo tinha quase 200 mil homens à sua disposição. Enquanto isso, os aviões aliados faziam todo o possível para destruir as linhas de suprimento do eixo. As forças de Malta interceptaram navios do eixo no Mediterrâneo, enquanto a Força Aérea do Deserto mantinha uma campanha impiedosa contra os navios de suprimento do eixo, bombardeando os portos líbios próximos à fronteira com o Egito. Isso significava que a maior parte dos suprimentos de Rommel teria que ser enviada para Benghazi e Trípoli, que ficavam muito mais a oeste e a uma distância enorme de El Alamein. Logo, o fluxo de suprimentos cruzando o Mediterrâneo para os exércitos do eixo havia caído a um nível deplorável, e Rommel começou a perceber que a guerra na África não seria ganha sem um maior apoio aéreo. Mas os aviões da Luftwaffe alemã estavam ocupados nas batalhas da União Soviética, deixando a Força Aérea Aliada sem oposição no deserto ocidental. Em outubro de 1942, menos da metade dos suprimentos de Rommel estava chegando. E, para piorar as coisas, a saúde do comandante começava a decair. Ele resolveu pedir uma licença médica e partiu para a Alemanha para recuperar-se de sua enfermidade, deixando os seus soldados ao comando do general George Strum. Mas a partida de Rommel não poderia ocorrer em pior hora, porque Montgomery estava para desferir o seu contra-ataque. Os meses de planejamento meticuloso finalmente chegaram ao fim e, em 23 de outubro, os soldados aliados ainda estavam preparando-se para a sua maior batalha. No silêncio do deserto, todos prestaram atenção à mensagem simples de Monty, de que cada um dos oficiais e soldados deveriam entrar na batalha com a determinação de ir até o fim, de lutar e matar, e finalmente vencer. Às 9h40 da noite, o ataque violento começou, com o maior bombardeio da artilharia desde a Primeira Guerra Mundial. 900 peças de artilharia dispararam contra as linhas do eixo durante 15 minutos, e o solo logo estava tremendo com o grande poder do ataque. Enquanto as cápsulas golpeavam as defesas de Rommel, a infantaria avançava e logo estava limpando o caminho para as divisões blindadas. A batalha continuaria por 14 dias e 14 noites, e embora Rommel tivesse voltado para o norte da África para ajudar a impedir o avanço aliado, em 2 de novembro ele sabia que estava derrotado. Apesar das ordens de Hitler para lutar até o fim, o comandante nazista iniciou sua retirada 2 dias depois. Milhares de seus homens haviam sido mortos, feridos ou levados prisioneiros, e embora uma porção do exército de Rommel tivesse escapado para Solun, próximo à fronteira egípcia, os soldados aliados logo chegariam do oeste, e as esgotadas forças do eixo teriam que enfrentar o inimigo em 2 frentes. Na Inglaterra, a notícia da vitória de Montgomery em El Alamein fez a alegria da nação inteira e, pela primeira vez desde o início da guerra, os sinos das igrejas dobraram país afora em celebração. Ninguém ficou mais aliviado com a notícia do que o primeiro-ministro Winston Churchill, cuja popularidade havia começado a sofrer quando os aliados foram derrotados nas batalhas de Dunkerque, na França, e de Singapura, no Extremo Oriente. A notícia da vitória de Montgomery não poderia ter vindo em melhor hora, e enquanto Rommel era derrotado no Egito, a fé em Churchill era restaurada e ele finalmente podia gabar-se de um sucesso aliado. Falando na Câmara dos Comuns no início de novembro, ele anunciou: "Isto não é o fim. Não é nem o início do fim, mas é talvez o fim do início."
Churchill não tinha dúvida de que a Batalha de El Alamein marcara uma virada importante na Segunda Guerra Mundial, e muitos anos depois ele escreveria: "Antes de Alamein, nós nunca tivemos uma vitória. Depois de Alamein, nós nunca tivemos uma derrota." Os britânicos finalmente tinham uma boa razão para comemorar, mas muitas batalhas difíceis ainda viriam, e a Operação Tocha, a invasão do norte da África, iria provar ser um campo minado diplomático muito antes dos soldados ingleses e norte-americanos terem a oportunidade de pousar na Argélia e no Marrocos. Para a campanha ter sucesso, era importante persuadir as forças da França de Vichy, no norte da África, a colaborar com os aliados. E a preocupação de Roosevelt era de que o envolvimento britânico na invasão pudesse botar em risco a campanha inteira. Embora a França e a Grã-Bretanha tivessem lutado juntas na Primeira Guerra Mundial e fossem aliadas no início da Segunda Guerra Mundial, quando Paris caiu diante dos nazistas em 1940, a amizade entre os dois países ficou tensa, para dizer o mínimo. O governo francês, liderado por Paul Reynaud, havia tentado fugir do avanço nazista quando a capital francesa foi invadida, mudando-se várias vezes até chegar a Bordeaux, no sudoeste da França. Mas alguns políticos insistiam no fim das hostilidades e, apesar das objeções de Reynaud, em 22 de junho, um armistício foi assinado entre a França e Adolf Hitler. Reynaud renunciou e foi substituído pelo Marechal Pétain, de 84 anos, que montou um novo governo em Vichy. O regime de Vichy recebeu reconhecimento diplomático total dos Estados Unidos, que esperavam usar a persuasão suave para trazer a França de Vichy de volta para o lado aliado. Mas a Grã-Bretanha tomou uma posição diferente. A colaboração dos franceses com a Alemanha nazista representava muitos riscos para o país, e havia o temor de que a frota francesa, que era uma das mais poderosas do mundo, logo fosse controlada pelos nazistas. As repercussões disso seriam catastróficas para a Grã-Bretanha, que já lutava para sobreviver enquanto os submarinos nazistas apertavam seu controle no Atlântico. Churchill, que era primeiro-ministro há menos de 2 meses, ordenou que a Marinha Francesa deveria unir forças com a Real Marinha Britânica ou ser neutralizada de algum modo para evitar que os navios caíssem em mãos alemãs ou italianas. Já havia navios franceses em portos ingleses, e estes foram ocupados rapidamente. Porém, a mais poderosa concentração de vasos de guerra franceses estava no porto de Mers el-Kebir, na Argélia francesa, e esta esquadra era a maior preocupação de Churchill. Apesar das garantias do almirante Darlan, o ministro da Marinha Francesa, de que não havia perigo dos alemães tomarem os navios no norte da África, o primeiro-ministro britânico estava determinado a eliminar qualquer risco possível à segurança britânica. Churchill tomou uma das decisões mais controversas de sua carreira, quando ordenou que a frota francesa fosse atacada, a não ser que zarpasse de sua base na Argélia para águas aliadas. Como as negociações falharam, os britânicos abriram fogo em 3 de julho de 1940 e 1.297 soldados franceses foram mortos e centenas foram feridos. Muitos condenaram a decisão de Churchill e o almirante que recebera a ordem de realizar o ataque disse que foi a maior asneira política dos tempos modernos. Mas enquanto os políticos criticavam o primeiro-ministro, o ataque provara ao mundo que os britânicos iriam combater ferozmente a ameaça dos nazistas, custasse o que custasse. Mas em 1942, os eventos do verão de 1940 representavam um problema para o planejado ataque ao território da França de Vichy, da África. Roosevelt sentiu que a França iria aceitar melhor os soldados norte-americanos e sugeriu que todas as forças em terra deveriam ser soldados ou fuzileiros norte-americanos. Mas os britânicos, que estavam ávidos para cercar o restante dos soldados de Rommel, não iriam ficar de fora, e finalmente ficou decidido que enquanto os ataques a Casablanca, no Marrocos, e a Oran, na Argélia, seriam realizados apenas por forças norte-americanas,
uma combinação de forças britânicas e norte-americanas, e invadiria Argel. Os soldados britânicos, enquanto isso, foram instruídos a costurar a bandeira norte-americana em suas fardas, na esperança de que isso acalmasse os franceses. O presidente Roosevelt também tomou muitas outras medidas para assegurar que as forças da França de Vichy, que eram em número bem menor do que as unidades aliadas, colaborassem com os planos de invasão. Ele escreveu uma carta pessoal ao Marechal Pétain, conclamando-o a apoiar os aliados. Ele tentou até conquistar a população árabe no norte da África, soltando uma declaração que dizia que os sagrados guerreiros norte-americanos haviam chegado. Rezem por nosso sucesso na batalha e nos ajudem, e Deus vai ajudar a todos nós. Era parte dessa mensagem incomum, mas não ficou claro se ela teve muito impacto na população local. Enquanto isso, Roosevelt enviava um diplomata de nome Robert Murphy para a Argélia como seu representante pessoal no norte da África. Murphy tinha a tarefa de fazer contato com todos os elementos políticos potencialmente amigáveis na Tunísia, Argélia e Marrocos, e recebeu a tarefa de encontrar uma figura simbólica para o ataque. Murphy logo ficou convencido de que o general Henri Giraud, que tinha ganho fama recentemente ao fugir de uma prisão nazista, era o homem certo. Giraud tinha sido mantido cativo pelos nazistas por 2 anos e, embora apoiasse a França de Vichy, recusou-se a colaborar com os alemães, o que era um bom sinal para os aliados. A alternativa para o comando francês no norte da África era o general Charles de Gaulle, que estava baseado em Londres desde que os nazistas ocuparam a França. De Gaulle era considerado o líder da França livre, mas Roosevelt sentiu que, se houvesse alguma esperança de ganhar os comandantes da França de Vichy, Giraud seria a melhor alternativa. Por enquanto, De Gaulle seria mantido no escuro em relação a todas as operações, embora mais tarde ele fosse tornar-se uma presença importante no esforço aliado contra a Alemanha. Enquanto a delicada situação política era negociada, centenas de navios aliados começaram a seguir para o norte da África. As forças-tarefas central e oriental deixaram as ilhas britânicas para seguir para a Argélia, enquanto a força-tarefa naval ocidental, com 102 navios e mais de 24.000 soldados norte-americanos, partiu dos Estados Unidos para cruzar as águas do Atlântico infestadas de submarinos. O destino delas era o Marrocos francês, e virtualmente todos os homens a bordo iam entrar em ação pela primeira vez. Há apenas alguns meses, eles trabalhavam como balconistas, advogados, vendedores e mecânicos, mas logo enfrentariam as sufocantes exigências da batalha. Quando os navios ficavam vários dias no mar, os soldados recebiam instruções sobre onde iam atracar e aprendiam frases básicas da língua falada lá. A instrução em francês era suplementada com lições de árabe elementar, e enquanto uns aprendiam línguas, os soldados da infantaria trabalhavam incansavelmente preparando as armas das quais suas vidas poderiam depender. A caminho, os homens aprendiam mais sobre a sua tarefa. Soldados e marinheiros não são conhecidos se o exército africano-francês vai contestar o nosso desembarque, mas sempre distante. Porém, quem se oferecer deve ser destruído. No entanto, se algum dos soldados franceses procurar se render, vocês vão aceitar e tratá-lo com o respeito que teriam por ele como futuro aliado. Lembrem-se, os franceses não são nazistas nem japoneses. As 3 forças-tarefas envolvidas na invasão procediam sob o máximo segredo. E embora houvesse muita preocupação com ataques de submarinos, o comando alemão falhou ao entender a importância do comboio e a ameaça que ele representava para o norte da África. Na verdade, alguns comandantes acreditavam que os navios formavam um comboio de suprimentos que seguia para Malta.
Mas, embora os submarinos tenham falhado em detectar a ameaça aliada, havia outros perigos que as forças de invasão teriam que enfrentar. O tempo ruim deixou o mar encarpelado na costa do Atlântico próximo a Casablanca, e foi decidido que a força-tarefa ocidental deveria ser desviada para Gibraltar, onde os outros navios estavam reunidos. Foi na base insular aliada, que ficava entre a Espanha e o norte da África, que o general Eisenhower teve seu quartel-general escavado profundamente sob a base do rochedo. Mas os navios que preparavam-se para a invasão não eram os únicos recém-chegados a Gibraltar. Na véspera da invasão, o general Giraud foi contrabandeado para a base por submarino. Giraud acreditava que ia comandar a invasão e houve momentos de confusão quando Eisenhower explicava a missão através de seu intérprete. Finalmente, Giraud concordou em ser um espectador e estaria pronto para entrar depois como administrador do norte da África francês. Nas primeiras horas do dia 8 de novembro, os navios seguiram até suas posições em preparação para o ataque triplo ao norte da África, e as forças de desembarque foram lançadas de seus navios base. A Força-Tarefa Oriental foi dividida em 3 grupos, 2 seguindo para as praias a oeste de Argel e uma para leste. Praticamente não houve oposição francesa aqui e alguns generais franceses até saudaram as forças norte-americanas. Enquanto isso, 500 paraquedistas norte-americanos chegaram das Ilhas Britânicas para ajudar no ataque a Oran. Mas nem todos alcançaram seus alvos ao sul da cidade e a força de ataque central foi largada sozinha para lidar com a oposição. Após um combate naval no porto de Oran, os soldados começaram a desembarcar no início da manhã do dia 8 de novembro, com um grupo de combate desembarcando a leste da cidade e outro a oeste. O objetivo deles era então convergir e capturar a cidade com um envolvimento duplo. Algumas unidades enfrentaram resistência, mas em pouco tempo a luta cessou e a França rendeu-se aos soldados aliados. A segunda parte do ataque triplo fora cumprida com sucesso, mas o terceiro desembarque ao norte e ao sul de Casablanca seria uma história diferente. Um golpe para depor o comandante Pro-Vichy em Casablanca havia falhado, e as defesas da França estavam agora à espera da Força-Tarefa Oriental. Os norte-americanos foram atacados por elementos da frota francesa e seguiu-se uma feroz batalha naval na costa do Marrocos francês. Embora 4 dos navios franceses fossem finalmente afundados, os soldados que desembarcaram estavam encontrando pesada oposição. Mas enquanto a batalha continuava, houve uma mudança de eventos que teria um profundo efeito no futuro da campanha norte-africana. Quando a Força-Tarefa Oriental entrou em Argel, descobriu-se que o comandante da França de Vichy, o almirante Darlan, estava na cidade em uma visita particular. Com a oportunidade de lidar com um representante graduado da Vichy, com mais autoridade do que Giraud, Eisenhower começou a negociar com o comandante da Vichy e ofereceu a ele a chance de ficar no controle das forças francesas, se ele se unisse aos aliados.
Manter o comandante da Vichy significava que o regime de Vichy, com suas leis nazistas e campos de concentração, seria mantido. E para muitos, isto era simplesmente inaceitável. De Gaulle, que agora sabia dos eventos no norte da África, estava furioso. E o general Giraud não estava entusiasmado para trabalhar junto com Darlan. Enquanto a notícia da colaboração de Eisenhower com o comandante da Vichy espalhava-se além mar, houve muita confusão nos Estados Unidos sobre onde estava a lealdade dos comandantes aliados, e muitos ficaram desalentados pelo fato das negociações estarem sendo feitas com a França de Vichy. Mas permanecia o fato de que, sem a colaboração de Darlan e um acordo de paz permanente entre os aliados e a França, muitas vidas mais seriam perdidas durante a batalha pelo norte da África. Centenas de aviões e pilotos franceses estavam prontos para um ataque aos soldados aliados, que agora avançavam em direção à Tunísia, e era vital obter a colaboração de Darlan para que o resto da campanha fosse bem-sucedida. Finalmente, em 10 de novembro, após chegar a um acordo com Eisenhower, Darlan ordenou um cessar-fogo e os soldados franceses depuseram as armas. A luta terminara em Casablanca e as forças aliadas agora podiam continuar a sua marcha em direção a Tunis. Mas as consequências para Darlan seriam graves. O Marechal Pétain imediatamente ordenou a sua exoneração da marinha francesa. E Hitler, furioso com a notícia de que Darlan havia colaborado com os aliados, ordenou que os soldados marchassem para a França não ocupada em 11 de novembro. Porém, a invasão dos líderes nazistas à França de Vichy só endureceu a resolução da França de apoiar os aliados. E seus soldados juntaram-se às unidades britânicas e norte-americanas que seguiam para a Tunísia. Enquanto os tanques aliados seguiam mais para leste, a 1.900 quilômetros dali, o 8º Exército fazia um progresso rápido na direção oposta, expulsando o eixo do Egito. Os soldados de Montgomery continuavam a tomar portos estratégicos ao longo do litoral líbio, e esperava-se que Rommel e seus soldados logo estivessem cercados pelos dois exércitos aliados. E enquanto continuava a batalha pelo norte da África, Adolf Hitler temia que o sul da Europa logo fosse ser ameaçado e ordenou que milhares de soldados e tanques fossem enviados para a Tunísia para enfrentar o ataque aliado. Enquanto isso, o general Kenneth Anderson, da Grã-Bretanha, liderava a corrida aliada para Tunis com o primeiro exército. Suas tropas eram compostas de soldados norte-americanos e ingleses da Força de Ataque Oriental, além de soldados franceses, e seu objetivo era chegar à capital da Tunísia antes dos reforços do eixo. Em 22 de novembro, as tropas de Anderson estavam prontas para realizar um grande assalto a Tunis, mas o clima começou a prejudicar seu avanço. Durante uma semana, as chuvas torrenciais de dezembro transformaram a paisagem árida em um atoleiro e os aliados enfrentaram uma luta lenta e difícil através do terreno instável. Enquanto a lama agora tornava-se tão inimiga para o primeiro exército quanto as tropas do eixo, os aliados chegaram tarde demais para tomar Tunis. Os reforços nazistas já haviam consolidado suas posições e começaram a desferir o seu contra-ataque. E ficou claro que a luta pelo norte da África não ia ser tão rápida quanto eles esperavam inicialmente. Os inexperientes soldados norte-americanos enfrentariam uma luta difícil antes que pudessem tomar a Tunísia. Mas enquanto o 8º Exército fazia um rápido progresso no leste, o general Eisenhower estava convencido de que o eixo logo perderia o seu domínio na área. Na Inglaterra, Winston Churchill estava triunfante e celebrava os eventos do mês anterior em um discurso para a população britânica. Now,
Agora nós acabamos de passar pelo mês de novembro. Normalmente um mês de nevoeiros e penumbra. Mas no todo, foi um mês de que eu gostei muito mais do que de outros meses que vimos durante o curso dessa desagradável lista atual. E então eu digo a vocês, vamos em frente juntos para pôr essas cartas sérias à prova. A invasão do norte da África havia conseguido o que os líderes aliados esperavam. E enquanto o combate continuava, um pouco da pressão era agora tirada dos soldados soviéticos que lutavam em Stalingrado. No início de novembro, Hitler gabava-se de que Stalingrado está em nossas mãos. Mas enquanto a atenção estava focada nos eventos no norte da África, ele parecia não saber que o general russo Georgy Zhukov havia começado a acumular uma enorme força ao norte da cidade, em preparação para um contra-ataque esmagador. Em 16 de novembro, as primeiras neves do inverno já varriam os campos de batalha russos, e o destino estava do lado dos soldados soviéticos. O rio Volga virara uma ponte congelada e os soldados do Exército Vermelho podiam agora atravessar para a zona de batalha. Em poucos dias, eles estavam prontos para o seu contra-ataque dramático e a artilharia russa abriu uma gigantesca manobra de envolvimento com um exército ao norte dos alemães e outro ao sul. 500 mil de soldados russos e 15 mil tanques avançaram em vastas colunas, enquanto através das estepes, um bando de 50 mil cossacos avançava pela paisagem de inverno. Sob violento ataque, a linha alemã começou a dobrar-se e então os russos abriram uma brecha, arrasando o 6º Batalhão Romeno em 20 de novembro. O objetivo de Zhukov era que as duas forças russas se encontrassem longe do sudoeste de Stalingrado, para poder cercar todo o 6º Exército Alemão e cortar suas linhas de suprimento. Em 4 dias, ele alcançou a sua meta, quando as duas pontas de lança do movimento de pinça russo encontravam-se 100 quilômetros a oeste de Stalingrado. 250 mil soldados alemães estavam agora presos na cidade. Para evitar que o 6º Exército rompesse o cerco, os russos começaram a criar um corredor com mais de 160 quilômetros de largura, o que iria separar o exército do resto dos militares alemães. Centenas de tanques logo seguiram para a área, junto com 60 divisões de soldados soviéticos. Mas, em vez de mandar o 6º Exército fugir enquanto ainda podia, Adolf Hitler ordenou ao seu comandante, o general Friedrich Paulus, a continuar em posição e guardar a cidade a todo custo. Em 23 de novembro, Hitler declarou que Stalingrado era uma fortaleza a ser defendida até o fim. Hermann Göring, delegado de Hitler e chefe da Luftwaffe, havia assegurado ao líder nazista que seus aviões poderiam jogar suprimentos para o 6º Exército. Mas, na realidade, prover um número tão grande de soldados estava além da capacidade da Força Aérea Alemã. Condições climáticas terríveis, falhas técnicas e o fogo antiaéreo soviético limitavam a capacidade da Luftwaffe. E enquanto todas as tentativas eram feitas para levar suprimentos para os soldados em Stalingrado, em pouco tempo, os que estavam presos na cidade começaram a ficar sem combustível, munição e, mais importante, comida. Enquanto as forças soviéticas consolidavam as suas posições em volta de Stalingrado, lutando para encolher o bolso dos soldados do eixo, a situação para milhares de alemães dentro dela ficava desesperadora. Ficava cada vez mais evidente que a Luftwaffe não conseguiria cumprir a sua missão de suprir o 6º Exército
e planos foram feitos para uma tentativa de salvamento. A operação, batizada de Operação Tempestade de Inverno, visava romper o cerco e aliviar as forças alemãs aprisionadas. Em 12 de dezembro, o 4º Exército Panzer alemão, sob o comando do general von Manstein, iniciou seu esforço de alívio e inicialmente pegou o Exército Vermelho de surpresa. Eles conseguiram grandes ganhos no primeiro dia e as forças pontas de lança contiveram com sucesso os contra-ataques soviéticos. Mas em 13 de dezembro, o avanço diminuíra consideravelmente e 3 dias depois, os russos lançaram a sua segunda ofensiva. Enquanto a resistência e as baixas aumentavam, Manstein apelou a Hitler e ao general Paulus para que iniciassem a operação de fuga do 6º Exército. Mas ambos recusaram. A decisão provaria-se fatal para as centenas de milhares de homens ainda dentro de Stalingrado. Embora o 4º Exército Panzer continuasse a tentar abrir um corredor para o 6º Exército no fim de dezembro, 2 dias antes do Natal, Manstein foi forçado a cancelar o assalto. Na noite de Natal, o 4º Exército Panzer começou a retirar-se de sua posição inicial e o 6º Exército foi largado ao seu amargo destino. Os estágios finais da tentativa da Alemanha nazista de conquistar a União Soviética haviam falhado. E em janeiro, os soldados ainda vivos em Stalingrado não teriam opção senão render-se ao inimigo. No mundo todo, os exércitos do eixo estavam travando batalhas desesperadas, e era só uma questão de tempo até que os aliados conseguissem a sua vitória final. Mas enquanto muitos tinham uma causa verdadeira para comemorar durante o Natal de 1942, os comandantes aliados tinham pouco tempo para parar em seu esforço continuado para derrotar o inimigo. A luta pela Tunísia continuaria no Ano Novo e seria primavera antes que os aliados pudessem reclamar seu prêmio e marchar para Tunis. E depois de Tunis, ainda haveria mais 2 anos de luta antes dos nazistas renderem-se. Enquanto isso, no Pacífico, a luta para vencer os japoneses seria longa e amarga, enquanto os norte-americanos travavam algumas das batalhas mais sangrentas da guerra para livrar uma ilha após outra de seu controle. Embora a maré da guerra tivesse virado, ainda havia incontáveis batalhas a travar pelo globo afora, e a luta pela vitória estava longe de terminar.